De 1650 a.C., o papiro do escriba egípcio Amés, o mais antigo matemático cujo nome a história registrou, contém alguns problemas que envolvem equações de primeiro grau. Na mesma época, vários tipos de equações de segundo grau foram tratadas pelos babilônios. Com a evolução dos processos de resolução, da notação e da representação gráfica dessas equações, surgem os conceitos de função de primeiro e segundo graus que regem um número incontável de fenômenos. Vejamos os tópicos da aula. Definições das funções de primeiro e segundo graus, os processos de obtenção de raízes e as representações gráficas. Função constante, quando todos os elementos possuem a mesma imagem. Observe na tela. f de R em R é uma função constante se a cada x associa o mesmo elemento B. Graficamente, temos uma reta horizontal. A imagem da função é o elemento B. Vejamos uma questão de aplicação. No movimento de queda livre, a aceleração permanece constante e igual à da gravidade. Função identidade, quando todos os elementos são iguais às suas imagens. Observe a definição. f de R em R é uma função identidade se a cada x associa o elemento x, o próprio x. Graficamente, temos uma reta que passa pela bissetriz dos quadrantes ímpares. Vejamos uma questão de aplicação. Quando uma pessoa se afasta de um espelho, sua imagem se afasta, mas em sentido contrário. A distância da imagem em função da distância da pessoa é uma função identidade. Função linear. Vejamos a definição. Observe o quadro. f de R em R é uma função linear se a cada x associa o elemento ax, com a real diferente de zero. Graficamente, temos uma reta que passa pela origem. Vejamos um exemplo de aplicação. Durante o movimento de queda livre, a velocidade aumenta linearmente com o tempo. Vejamos agora a última definição de função de primeiro grau, a função afim. Observe no quadro. f de R em R é uma função afim se associa a cada x o elemento ax mais b, com a real diferente de zero. Graficamente, temos uma reta não paralela aos eixos. A é o coeficiente angular, indica a inclinação da reta. A positivo, função crescente. A negativo, função decrescente. B é o coeficiente linear, indica onde a reta encontra o eixo vertical, pois para x igual a zero, pela função temos y igual a b. Raiz. Vejamos sua definição e como obtê-la. Observe na tela. X é a raiz da função C e somente C, y, que é igual a f de x, é igual a zero. Para obtermos esse x que anula a função, basta resolver a equação ax mais b igual a zero. Passando b para o segundo membro, temos ax igual a menos b, e dividindo por a, x igual a menos b sobre a, que é a raiz da função afim. Graficamente, ela representa o ponto onde a reta encontra o eixo x. Vejamos um exercício de aplicação. Observe na tela. O gráfico a seguir mostra o nível de poluição em uma cidade. Qual a função capaz de descrever tal estudo? Qual o nível inicial de poluição? Qual será o nível de poluição após 7 horas do início do levantamento, caso se mantenha essa função? Observando o gráfico, percebemos tratar-se de uma reta. Assim, chamando de y o nível de poluição e de x o tempo, temos uma função de primeiro grau, portanto, y igual a x mais b. Do gráfico, obtemos o valor de b
20 partes por milhão, 20 ppm, que é o coeficiente linear. Assim, podemos escrever que y é igual a ax mais 20. Voltando ao gráfico, notamos que para x igual a 5, no instante de tempo 5 horas, temos o nível de poluição 80. Substituindo na função, 80 é igual a vezes 5 mais 20, 80 menos 20 é igual a vezes 5, 60 é igual a vezes 5, transpondo os dois membros, a vezes 5 é igual a 60, e portanto a é igual a 12, a que representa o coeficiente angular, descreve a inclinação da reta. Assim, a função fica y igual a 12x mais 20. O item B pede o nível inicial da poluição, e esse nível é o 20 ppm. Já no item C, qual o nível de poluição se x for 7, e obviamente se for mantida essa função. Substituindo na função, nós temos que y é igual a 12 vezes 7 mais 20, 84 mais 20, e portanto, y é igual a 104 ppm, que será o nível de poluição após 7 horas. Função quadrática ou de segundo grau. Vejamos sua definição. Observe na tela. F de R em R é uma função de segundo grau se a cada x associa o elemento ax² mais bx mais c, com a real diferente de zero. Graficamente, temos uma parábola. A indica se a parábola tem a concavidade para cima ou para baixo. A positivo, concavidade para cima, está feliz. A negativo, concavidade para baixo, está triste. Já o coeficiente C indica onde a parábola encontra o eixo vertical. Como obter as raízes da função quadrática, isto é, como obter os valores que anulam a função? Podemos usar a fórmula descrita por Bhaskara. Veja o quadro. Sendo ax² mais bx mais c igual a zero, x é dado por menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta, o discriminante, é igual a b² menos 4ac. A existência de raízes reais está condicionada ao delta, o discriminante. Para delta maior que zero, temos duas raízes reais distintas, menos b menos raiz de delta sobre 2a e menos b mais raiz de delta sobre 2a. Para delta igual a zero, temos duas raízes reais iguais a menos b sobre 2a. Já para o caso de delta menor que zero, não existem raízes reais. Como graficamente as raízes indicam onde a parábola encontra o eixo x, observe na figura. No caso de delta maior que zero, a parábola cruza o eixo x em dois pontos. Já nos casos de delta igual a zero, a parábola tangencia o eixo x. E para os casos de delta negativo, a parábola não encontra o eixo x. Vejamos uma questão de aplicação. A velocidade do sangue no interior de uma artéria é dada em milímetros por segundo pela função V de R igual a 640 menos 10r², onde R é a distância de um ponto ao centro da artéria. Dado que o raio da artéria é 8 milímetros, pede-se, item A, o gráfico de V de R para R de 0 a 8. Item B, a velocidade do sangue no centro da artéria. Item C, a velocidade do sangue junto à parede da artéria. A função que descreve a velocidade do sangue na artéria em função do raio da artéria está na tela. V de R é igual a 640 menos 10r² para R de 0 a 8, que é o raio da artéria. Bem, para 0 temos V de 0 igual a 640 menos 10r², o que dá 640. Portanto, V de 0 é igual a 640. Para R igual a 8, V de 8 é igual a 640 menos 10 vezes 8², o que dá 640 menos 10 vezes 64, 640 menos 640, o que resulta em V de 8 igual a 0.
Com essas duas informações, de V de 0 e V de 8, podemos construir o gráfico que é representado por uma parábola com a concavidade para baixo, uma vez que a função é de segundo grau e o coeficiente que acompanha a r ao quadrado, menos 10, é negativo. Portanto, a concavidade, a boquinha, deve estar para baixo. Bem, assinalando os pontos 0 e 640, 8 e 0, traçamos este arco de parábola. O item B do exercício quer saber qual é a velocidade no centro da artéria. A velocidade no centro da artéria é aquela dada para raio valendo 0, ou seja, V de 0, e que nós já havíamos calculado, 640 milímetros por segundo. E, bastante interessante, o item C, ele quer a velocidade junto à artéria. Quer dizer, quanto mais afastado do centro, vai diminuindo a velocidade do sangue. Observe que a velocidade junto à artéria nós também já havíamos calculado, é V de 8, e o valor encontrado foi 0. Hoje você teve um primeiro contato com as funções de primeiro e segundo graus, os processos de obtenção de suas raízes e alguns exercícios de aplicação. Como você pode perceber, não só na matemática, mas o conceito de funções é aplicado na física e também em outras áreas que a gente não citou hoje. Ok? Pratique bastante e bons estudos.